No próximo capítulo da novela Mania de Você, Luma decide ir ao Rio de Janeiro para ajudar Rudá, que enfrenta problemas com a desapropriação da comunidade. Determinada a proteger os moradores e preservar o local, Luma sabe que sua presença pode fazer a diferença. Contudo, Rudá insiste em acompanhá-la, alegando que também precisa estar presente. Essa decisão deixa Viola extremamente preocupada. Ela teme que Rudá se envolva em algo perigoso e tenta convencê-lo a ficar, mas sua determinação é inabalável. Enquanto isso, Mércia, desconfiada das intenções de Luma, descobre o plano e decide agir para atrapalhar a jovem. Mércia acredita que sua influência na desapropriação será ameaçada se Luma interferir e secretamente começa a planejar uma forma de dificultar o caminho de Luma. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Luma tenta motivar a equipe do restaurante que administra, tranquilizando-os de que sua ausência será breve. Ela promete resolver a questão da desapropriação da comunidade e retornar com boas notícias, reforçando o compromisso de manter o restaurante funcionando como uma família unida. Wagner tenta convencer Du a namorar com ele, mas Du reluta, desconfiando das intenções de Wagner e focada nos problemas maiores que a comunidade enfrenta. A tensão aumenta quando Daniel confronta Mavi sobre a construção de uma estrada que atravessará a área. Mavi, dividido entre o interesse empresarial e sua consciência, é pressionado por Daniel a reconsiderar os impactos da obra. Com várias peças em jogo, o destino da comunidade depende das decisões de Luma, que se vê envolvida em um turbilhão de alianças, conflitos e escolhas difíceis. Diante do caos instaurado, Luma percebe que a luta será mais árdua do que imaginava. Ao chegar ao Rio, ela se depara com a comunidade dividida entre a esperança de uma solução e o desespero pela perda iminente de seus lares. Enquanto isso, Mércia tenta sabotar as negociações, espalhando rumores sobre as intenções de Luma e tentando aliar-se a Mavi para acelerar a construção da estrada. Contudo, a postura firme de Daniel em defesa da comunidade coloca Mavi em uma encruzilhada moral, dificultando ainda mais as decisões. Isis e Lady, sempre alinhadas em seus planos traiçoeiros, começam a conspirar juntas para desmascarar Marlete Trezoitão. Tudo começa de forma inesperada, quando Berta, sem perceber o impacto de suas palavras, menciona casualmente sobre as joias preciosas guardadas no cofre da família. Durante um momento descontraído, ela comenta com Isis, de maneira despretensiosa, que a senha do cofre é a data de nascimento de seu único filho, Henrique. Essa informação, aparentemente inofensiva, acende uma ideia brilhante na mente de Isis, que rapidamente começa a arquitetar um plano maquiavélico. Sem perder tempo, Isis decide que irá se aproveitar desse deslize de Berta. Seu objetivo é simples: roubar as valiosas joias da família e, ao mesmo tempo, incriminar Marlete. Dessa forma, ela planeja fazer parecer que Marlete é a verdadeira responsável pelo roubo. Com um sorriso malicioso estampado no rosto, Isis caminha até o cofre, aproveitando um momento em que a casa está silenciosa. Determinada e fria, ela insere a senha com facilidade, usando a data de aniversário de Henrique. Assim que a porta do cofre se abre, ela se depara com o brilho das joias e, sem hesitar, pega todas elas. Depois, cuidadosamente, coloca os itens roubados dentro da bolsa de Marlete, deixando tudo perfeitamente posicionado para criar o flagrante ideal. Pouco tempo depois, Berta retorna e, ao notar o desaparecimento das joias, entra em pânico. Sua reação imediata é começar a acusar todos que estão por perto, questionando com intensidade cada pessoa presente na casa. No entanto, Marlete, que observa toda a confusão de longe, começa a sentir que algo está muito errado. Seu instinto a alerta de que está sendo vítima de uma armação. Mantendo a calma, ela permanece em silêncio,
mas seus olhos atentos captam todos os movimentos ao redor. À medida que o clima fica cada vez mais tenso, Berta decide tomar uma atitude drástica. Determinada a resolver o mistério, ela começa a revistar um por um. Quando chega a vez de Marlette, as joias são encontradas dentro de sua bolsa. Contudo, ao contrário do que Isis esperava, Marlette não se desespera. Em vez disso, ela reage com uma confiança surpreendente, afirmando que já sabia que as joias estavam lá. Com um tom sarcástico, ela faz uma piada sutil, insinuando que tudo aquilo é obra de A Loirinha, referindo-se diretamente a Isis. A acusação velada de Marlette deixa todos desconcertados, especialmente Berta. Enquanto a situação esquenta e as tensões atingem o ápice, Berta tenta manter a calma e juntar as peças desse quebra-cabeça. Lentamente, ela começa a perceber que Isis pode estar escondendo algo muito maior do que imaginava. A desconfiança cresce e a máscara de Isis começa a rachar. Isis, tomada por uma raiva crescente ao perceber que seu plano inicial não saiu como esperado, decide que é hora de intensificar sua ofensiva contra Marlette. Determinada a eliminá-la de vez do jogo, ela busca conselhos de Lady e de Surley. Durante uma conversa cheia de intrigas, Surley sugere um plano ainda mais ousado e agressivo: fazer Marlette desaparecer temporariamente, incapacitando-a com um truque envolvendo um suco dopado. Isis, sempre disposta a arriscar tudo para alcançar seus objetivos, aceita a ideia de imediato e se encarrega de preparar a armadilha. Com um plano em mente, Isis cuidadosamente prepara o suco, misturando o conteúdo com o sedativo. Ela espera o momento ideal para oferecer a bebida a Marlette, fingindo um gesto amigável. No entanto, Marlette, sempre desconfiada das intenções de Isis, observa atentamente seus movimentos. Quando o momento chega, Isis, tentando ser discreta, faz a troca dos copos, entregando a bebida supostamente inofensiva à sua rival. Porém, em um erro desastroso, Isis, distraída em sua raiva e confiança excessiva, acaba bebendo o suco dopado. Em poucos minutos, ela começa a sentir os efeitos do sedativo e, sem conseguir reagir, cai em um sono profundo, deixando Marlette com uma oportunidade de ouro. Aproveitando-se da situação inesperada, Marlette decide virar o jogo a seu favor. Com cuidado, ela leva Isis para a cama de Berta, colocando-a em um lugar onde sua ausência não levantaria suspeitas imediatas. Então, ela pega o celular de Isis, determinada a encontrar algo que possa desmascará-la. Usando a digital da adversária adormecida, Marlette desbloqueia o aparelho e começa a vasculhar freneticamente mensagens, fotos e registros. Durante sua busca, ela se depara com provas comprometedoras, incluindo mensagens trocadas entre Isis e Lady, que confirmam sua conspiração para incriminá-la. Enquanto investiga, Marlette encontra algo ainda mais chocante: uma gravação de áudio em que Lady, aparentemente sem filtros, detalha toda a trama. A gravação é uma confissão completa, que pode incriminar não só Isis, mas também outros envolvidos. Armada com essas informações, Marlette decide confrontar Lady, ansiosa por respostas sobre os segredos do passado. Durante o confronto, Marlette questiona Lady com firmeza, forçando-a a revelar como conseguiu colocar sua família dentro da casa de Berta e manipular a situação ao longo do tempo. Lady, com um sorriso frio e irônico, decide falar. Ela revela que Isis foi responsável por ordenar que Guga removesse Henrique de seu caminho, criando espaço para sua própria manipulação. Além disso, Lady confessa um segredo ainda mais impactante. Tomás, que todos acreditavam ser o neto legítimo de Berta, na verdade é filho biológico de Guga e Isis, um fato que muda completamente a dinâmica da família. Marlette, sem demonstrar pressa ou desespero, envia todas as provas que encontrou para o próprio e-mail, garantindo que teria acesso mesmo se o celular de Isis fosse recuperado.
Com um senso renovado de poder, ela se afasta da conversa, sabendo que agora possui as cartas mais valiosas do jogo. Marlete, antes vista como uma simples empregada, passa a ser a figura que controla o destino de todos ao seu redor. Quando Berta se depara com Isis em sua cama, o cenário já está completamente fora de controle. A tensão no ar é palpável. Marlete, com um sorriso enigmático, se aproxima e revela de forma fria e calculista que ela havia trocado os copos e, em sua armação, Isis estava profundamente envolvida em um plano ainda mais traiçoeiro: fazer com que Berta perdesse sua herança para Evelyn e seu filho, Tomás. A revelação é um choque para Berta, que não consegue acreditar no que está ouvindo. Ela exige explicações imediatas de Marlete, sua confiança na empregada começando a ruir. Sem hesitar, Marlete revela a verdade devastadora. Tomás, a quem todos acreditavam ser o neto legítimo de Berta, na verdade não é filho de seu falecido filho, mas sim o fruto de um relacionamento secreto entre Guga e Isis. E o plano para apagar Henrique, o verdadeiro herdeiro, foi arquitetado por Isis com o apoio de Evelyn. A mentira de Isis e sua manipulação são agora expostas de forma irrefutável. Quando Tomás, que ouvira a conversa, questiona sua mãe sobre as alegações, Isis, desesperada, tenta negar tudo, mas não consegue mais escapar da verdade. Marlete, com uma expressão triunfante, apresenta a gravação de Lady, onde ela revela todos os detalhes da conspiração, confirmando, sem sombra de dúvida, que o plano de Isis e Evelyn estava em andamento há muito tempo. O peso das palavras de Marlete cala todos na sala. A revelação arrasa Berta. Ela, atônita, não consegue processar a magnitude da traição que está diante de seus olhos. Em um acesso de fúria, ela confronta Isis e Evelyn, exigindo respostas e justiça por todo o sofrimento causado. Tomás, por sua vez, se revolta ainda mais com sua mãe. O ódio e a decepção transbordam, e ele revela, com nojo, que não quer mais saber dela, rejeitando-a de forma definitiva. A raiva dele é palpável, e as palavras que saem de sua boca são como uma lâmina afiada, ferindo profundamente Isis. O caos se instala na casa de Berta. O confronto entre todos os envolvidos atinge um ponto de ruptura, e Berta, furiosa com as traições e mentiras que vieram à tona, toma uma decisão drástica. Ela ordena que todos saiam de sua casa imediatamente. No calor do momento, chama até mesmo a polícia para garantir que os culpados sejam levados, sem espaço para mais manipulação ou engano. Evelyn, desesperada, tenta se aproximar de Tomás, pedindo perdão por tudo o que fez, mas é rejeitada com raiva e desprezo. Tomás, em um ato de rebeldia, deixa claro que não quer mais nenhuma relação com sua mãe. O clima de tensão e frustração é insuportável. Berta, com o coração partido, se vê diante de uma escolha difícil. A grande questão agora é se ela conseguirá perdoar Tomás, apesar da revelação sobre sua verdadeira origem, ou se a mentira de Isis destruiu de vez a relação entre eles. Mavi está disposto a fazer tudo o que for necessário para destruir a vida de Viola. No entanto, seu plano ardiloso de desapropriar parte de uma comunidade, caiçara para a construção de uma estrada, tem o potencial de sair pela culatra e prejudicar não só as pessoas da comunidade, mas também seu próprio império empresarial, ameaçando a falência de seu resort. Mavi, um empresário ambicioso e calculista, acredita que, ao pressionar Viola por meio da destruição de sua comunidade e a ameaça de despejo dos moradores, ele será capaz de forçá-la a voltar para ele. Seu objetivo é que, em um momento de desespero, Viola recorra a ele para ajuda e, assim, ele possa restabelecer seu poder sobre ela e retomar o controle do relacionamento. Em uma conversa com Iberê, Mavi revela sua estratégia de vingança, afirmando que Viola, vendo sua vida ser devastada, se humilhará para pedir sua ajuda. O vilão planeja usar esse momento para aumentar seu poder de barganha e, assim, forçar Viola a reatar o relacionamento,
convencendo-a de que ele é a única pessoa capaz de ajudá-la. A ação de Mavi começa a tomar forma quando os moradores da comunidade caiçara começam a receber notificações de despejo, criando um clima de apreensão e revolta. A medida, que deveria ser um golpe certeiro contra Viola, acaba desencadeando uma série de eventos que ameaçam não apenas a vida dos caiçaras, mas também o futuro financeiro de Mavi e seus negócios. O que o vilão não prevê é que uma grande parte dos funcionários do seu resort vive na comunidade caiçara e, ao descobrir que ele está por trás das desapropriações, eles começarão a se revoltar contra ele. A revelação de Mavi como o responsável pela tentativa de destruição da comunidade é feita por Luma, que, em um ato de traição, entrega o segredo ao revelar a Viola o envolvimento de Mavi nas desapropriações. A verdade, que estava sendo escondida por trás de uma fachada de boas intenções, começa a se espalhar, gerando uma onda de insatisfação entre os empregados do resort. Mavi, que inicialmente acreditava que seus funcionários estavam incondicionalmente ao seu lado, logo percebe a crescente hostilidade e desconfiança em relação à sua figura. À medida que os conflitos se intensificam, o resort de Mavi, que sempre foi um símbolo de sucesso e luxo, começa a enfrentar problemas internos graves. Os funcionários, outrora leais, agora se sentem traídos e desmotivados, e a falta de entusiasmo na equipe reflete diretamente na qualidade do serviço oferecido pelo resort. O restaurante de Luma, que sempre foi um dos pontos altos do resort, enfrenta uma queda significativa no movimento, com a equipe de cozinha e atendimento desanimada e propensa a sabotar o ambiente de trabalho. A situação vai de mal a pior quando, diante do prospecto de perder suas casas, os caiçaras, incluindo os funcionários do resort, se organizam para resistir ao plano de Mavi. Eles começam a agir contra o empresário, realizando sabotagens discretas no resort e nos seus negócios. O impacto disso é devastador para o império de Mavi, que passa a enfrentar perdas financeiras significativas. O vilão, que imaginava que a ameaça de despejo levaria Viola a se humilhar diante dele, agora se vê em uma situação ainda mais delicada, com seus próprios interesses financeiros em risco. O resort de Mavi começa a sofrer com a queda no número de turistas e clientes, e a revolta dos moradores da comunidade se reflete diretamente no seu fluxo de caixa. Sem o apoio de sua equipe, que agora se volta contra ele, e com o prejuízo causado pelas sabotagens, Mavi começa a ver sua fortuna e sua reputação desmoronarem. Ele se vê entre a espada e a parede, já que a pressão da comunidade caiçara e a insatisfação de seus funcionários começam a ameaçar a sustentabilidade do seu negócio. A possibilidade de falência do resort, que parecia impensável no início da trama, começa a se tornar cada vez mais real. Por outro lado, Viola, que inicialmente estava sendo pressionada por Mavi, agora começa a ver uma possibilidade de reverter a situação. A revelação da verdadeira face do vilão e a resistência da comunidade caiçara criam uma oportunidade para que ela tome uma posição mais firme contra ele. À medida que Mavi perde apoio e enfrenta os danos financeiros causados pelas suas próprias ações, Viola, em um movimento estratégico, começa a buscar aliados e soluções para proteger a comunidade e, ao mesmo tempo, se distanciar ainda mais de Mavi. A postura de Viola, agora mais decidida e estrategista, começa a impactar diretamente a confiança que Mavi tinha em sua capacidade de manipular a situação. A luta pelo controle de um território e pelo futuro das pessoas envolvidas começa a tomar proporções ainda mais dramáticas. Mavi, ao ver sua arrogância sendo desafiada, começa a se desesperar. Ele tenta, em uma última cartada, mudar sua abordagem, oferecendo a Viola uma proposta de acordo que envolveria o perdão por parte dele, sob a condição de que ela aceitasse voltar a ser sua parceira. No entanto, a proposta de Mavi só reforça a determinação de Viola
em nunca mais se submeter a ele. Ela recusa a oferta e decide tomar as rédeas da situação de forma definitiva. Ao perceber que, para sobreviver, ela precisaria agir com rapidez e inteligência, Viola começa a buscar alianças com outros empresários e políticos locais, fazendo uso de sua astúcia para proteger a comunidade caiçara e, ao mesmo tempo, enfraquecer o império de Mavi. O vilão, isolado e pressionado, começa a sentir o peso de suas escolhas. Em paralelo, Luma, que sempre teve uma relação ambígua com Mavi, começa a se distanciar de sua influência. Ela percebe que seu futuro está em jogo e que, para proteger o restaurante e os amigos que ainda tem na comunidade, precisa se aliar à causa de Viola. Luma, que já enfrentava dificuldades com a falta de motivação de seus funcionários, agora vê uma possibilidade de redenção ao se colocar ao lado da resistência. Ela começa a articular ações para prejudicar ainda mais o resort de Mavi, ajudando na disseminação da verdade sobre seus planos e apoiando as mobilizações dos caiçaras. Mavi arma uma emboscada cruel para Moema, utilizando capangas leais e sem escrúpulos, que resultará em um ataque violento e impiedoso contra Moema. Gravemente ferida e já sem forças para resistir, ela encontra nos seus últimos instantes de vida a determinação para fazer um pedido comovente e inesperado a Rudá, seu sobrinho, deixando escapar segredos perturbadores e revelações que possuem o poder de transformar o futuro de todos ao seu redor. Tudo começa a se desenrolar logo depois que Moema descobre um plano maquiavélico de Mavi para arruinar e destruir a comunidade onde todos vivem. Tomada por uma indignação explosiva e incapaz de conter sua revolta, ela caminha apressada até a sala de estar, onde seu nervosismo transparece em cada movimento enquanto anda de um lado para o outro, visivelmente irritada e cheia de raiva. Nahum, que está tranquilamente sentado no sofá, observa a cena com um olhar preocupado, enquanto Rudá, em pé próximo à janela, mantém os olhos fixos na tia, compartilhando de sua apreensão. Eu simplesmente não consigo acreditar que Mavi tenha tido a audácia desmedida de querer destruir a nossa comunidade inteira, exclama Moema, com a voz elevada e gesticulando vigorosamente com as mãos. Esse menino perdeu completamente qualquer senso de limites ou moralidade. Nahum, acostumado aos atos egoístas de Mavi, suspira profundamente, balançando a cabeça em sinal de resignação e lamentação. Não é surpresa alguma, Moema, responde ele com um tom de voz que denota cansaço. Mavi sempre foi assim. Ele só consegue pensar em si mesmo e não hesita em prejudicar qualquer pessoa ao seu redor, desde que isso sirva aos seus interesses egoístas e mesquinhos. Rudá, que até então estava calado, resolve intervir, trazendo à tona uma informação crucial. Ele está fazendo tudo isso por causa da Viola e da lona cultural. Ele não consegue aceitar que ela tenha rejeitado a ajuda que ele ofereceu e agora está se vingando dela, como ele sempre faz quando é contrariado. Moema, surpreendida pelo que ouve, para abruptamente de andar e lança um olhar penetrante para os dois, como se tentasse compreender a profundidade da obsessão de Mavi. Então ele é ainda mais insano e desequilibrado do que eu pensava, conclui ela, com indignação e incredulidade. Ele está disposto a destruir as vidas de tantas pessoas inocentes apenas por causa de uma obsessão irracional pela Viola. Nahum, percebendo a intensidade das emoções de Moema, tenta apaziguar a situação, mas ela já tomou sua decisão. Determinada e irredutível, ela declara com firmeza: "Eu vou atrás dele agora mesmo. Esse garoto precisa ouvir umas verdades que ninguém nunca teve coragem de dizer. E eu não vou descansar até que ele ouça tudo, mesmo que isso seja a última coisa que eu faça nesta vida." Moema, determinada e cheia de coragem, não dá ouvidos a nenhum dos apelos que lhe são feitos. Sem pestanejar, ela sai de casa com passos firmes, completamente decidida a enfrentar Mavi
e expor todas as verdades que ele se recusa a ouvir. Nahum e Rudá trocam olhares carregados de preocupação, como se pressentissem as consequências graves que essa atitude impulsiva pode trazer. Tia, por favor, isso é muito perigoso. O Mavi é imprevisível e nunca escuta ninguém. É melhor deixar isso para lá antes que algo pior aconteça, implora Rudá, com a voz repleta de alarme e angústia. Moema, no entanto, mantém um olhar firme e inabalável, como quem já tomou sua decisão. Alguém precisa enfrentar esse monstro, Rudá. Se ninguém tiver coragem de falar a verdade, ele vai continuar achando que pode pisar em todo mundo e fazer o que bem entender, responde ela, com convicção. Rudá, ainda tentando argumentar, insiste. Mas tia, você não entende que pode ser em vão? Ele não vai mudar, só vai piorar as coisas para você. Moema, no entanto, está resoluta e não se deixa abalar. Pode até ser que ele não mude, Rudá, diz ela, com um brilho de determinação nos olhos. Mas ele vai ouvir cada palavra que eu tenho para dizer, mesmo que isso me custe a vida. Nem que seja a última coisa que eu faça, ele vai me escutar. Sem olhar para trás, Moema sai de casa em direção à cobertura de Mavi, deixando Nahum e Rudá tensos, quase paralisados pela preocupação. Enquanto isso, na cobertura luxuosa e fria de Mavi, o vilão está sentado confortavelmente em uma poltrona, analisando alguns papéis importantes com a tranquilidade de quem se sente no controle absoluto da situação. No entanto, essa calma é quebrada abruptamente quando Moema entra no local sem ser anunciada, carregando uma fúria que transborda em cada movimento. Mas o que está acontecendo aqui? Você tá maluca? Exclama Mavi, surpreso com a ousadia, enquanto se levanta apressado da cadeira. Moema ignora completamente o tom irritado e imperativo dele. Com o dedo em riste e a voz carregada de indignação, ela começa a acusá-lo sem rodeios. Você perdeu completamente o juízo, Mavi. Passou de todos os limites possíveis e imagináveis. Destruir a comunidade. Você não passa de um louco, um ressentido patético que só sabe espalhar ódio e desgraça por onde passa. Mavi, sem conseguir esconder a irritação, bufa enquanto aperta os punhos. Sua paciência claramente se esvaindo. Sai da minha casa agora mesmo, Moema! Ele ordena com uma voz grave, seus olhos carregados de ameaça. Eu não vou repetir isso antes de perder de vez a minha paciência. Mas Moema, sem se intimidar, avança ainda mais, ignorando qualquer sinal de perigo. Você acha que vai me assustar com essa pose de valentão? Pois fique sabendo que eu não vou sair daqui até dizer tudo o que você precisa ouvir. Sua obsessão pela Viola é doentia e destruir a comunidade inteira só para chamar a atenção dela é o comportamento de uma criança mimada e birrenta. E sabe o que você vai conseguir com isso, Mavi? Apenas mais desprezo e ódio da parte dela. É isso que você quer? Se afundar ainda mais nessa sua solidão? Moema caminha pelas ruas do bairro com passos firmes, mas a mente cheia de pensamentos. Sua determinação de enfrentar Mavi e proteger tudo que ama a faz seguir em frente, sem perceber o perigo que a espreita. De longe, alguns capangas de Mavi começam a observá-la, trocando olhares e planejando a abordagem. Discretamente, eles seguem Moema, aguardando o momento certo para agir. Ao entrar em uma rua mais deserta e silenciosa, Moema finalmente percebe que algo está errado. Sentindo-se observada, ela para por um instante e olha ao redor. Mas é tarde demais. Os capangas se aproximam rapidamente, interrompendo seu caminho. Ei, dona! Passa a bolsa agora! Grita um dos homens com um tom agressivo e ameaçador. Moema, com sua característica coragem e teimosia, segura a bolsa com firmeza, recusando-se a entregar. Acham que vão me intimidar com esses gritos? Vocês não sabem com quem estão mexendo, diz ela, desafiando os homens com um olhar que não esconde seu desprezo. Os capangas se entreolham, surpresos com a resistência dela, mas não hesitam em escalar a violência. Um deles, sem pensar duas vezes, saca uma arma e aponta diretamente para Moema. Antes que ela consiga reagir, o homem dispara.
O tiro ecoa pela rua deserta, atingindo Moema na barriga. A dor é instantânea e insuportável, e ela cai no chão, levando as mãos instintivamente à ferida em uma tentativa inútil de conter o sangue que começa a escorrer. Os capangas fogem rapidamente em um carro, deixando Moema ferida e sozinha, enquanto o som de pneus cantando quebra o silêncio do local. Logo, o barulho atrai algumas pessoas que estavam por perto. Gritos e murmúrios começam a se espalhar, chamando a atenção de Gael, um morador que reconhece Moema no chão. "Meu Deus, é a Moema! Alguém chama uma ambulância! Ela tá ferida, rápido!" grita Gael, correndo até ela com o coração acelerado. Ele se ajoelha ao lado de Moema, tentando confortá-la, mas percebe que a situação é grave. Sem perder mais tempo, ele corre até a casa dela, batendo freneticamente na porta. Quando Nahum abre, assustado, Gael mal consegue falar. "A Moema! Ela foi atacada! Está na rua ferida! Vocês precisam ir agora!" Nahum e Rudá saem correndo, quase tropeçando na pressa de chegar até ela. Ao encontrarem Moema, ambos entram em desespero ao vê-la caída no chão, pálida e com a respiração enfraquecida. Nahum tenta socorrê-la, enquanto lágrimas escorrem pelo rosto de Rudá. "Tia, aguenta firme, nós vamos te salvar", ele diz, a voz embargada de emoção. Mas Moema sabe que seu tempo está se esgotando. Com um fio de voz, ela segura a mão de Rudá e faz um último pedido, com os olhos cheios de urgência. "Rudá, proteja o Iberê. O Mavi não pode saber a verdade." As palavras dela, carregadas de mistério, deixam Rudá em choque, mas ele promete com toda a convicção que consegue reunir. "Eu prometo, tia, vou proteger o Iberê, custe o que custar." Antes de continuar com o vídeo, se inscreva no canal e comente quem é seu personagem favorito da novela. Após a trágica morte de Cristiano, Mania de Você assume novos contornos emocionais, trazendo à tona questões de recomeço e superação. Michele, uma jovem ainda marcada pelo luto, é o centro dessa nova fase. A dor pela perda de Cristiano ainda está fresca, mas a vida, com sua imprevisibilidade, colocou em seu caminho Daniel, um homem que promete transformar sua realidade e desafiá-la a reescrever sua história. Daniel é apresentado como um dos personagens mais fascinantes da trama, não apenas por sua aparência marcante, mas também por sua personalidade encantadora. Para Michele, a presença de Daniel é como um raio de luz em meio à escuridão que envolvia sua vida desde a perda de Cristiano. Ela era assistente de cozinha no antigo restaurante de Viola, alguém acostumada a lidar com as demandas do dia a dia sem grandes expectativas de mudanças drásticas. Mas o encontro com Daniel altera completamente essa dinâmica. O primeiro encontro entre os dois foi cheio de nuances. Daniel demonstrou um interesse genuíno por Michele, algo que a jovem não está acostumada a receber. Aos poucos, os olhares trocados tornam-se mais intensos, as conversas mais profundas e, antes que percebam, o envolvimento cresce, culminando em uma cena apaixonada que deixa claro que a química entre os dois não é passageira. Daniel, descrito como o homem mais lindo que Michele já conheceu, desperta nela emoções que ela acreditava estarem adormecidas para sempre. Enquanto Michele começa a se abrir para esse novo relacionamento, outros personagens ao seu redor também são impactados por essa transformação. A trama ganha profundidade ao explorar os dilemas internos de Michele. Apesar de estar encantada com Daniel, ela também enfrenta medos e inseguranças. Afinal, recomeçar não é fácil, especialmente quando o passado ainda lança sua sombra sobre o presente. Contudo, o romance com Daniel simboliza mais do que uma simples relação amorosa. Ele é um convite para que Michele reconstrua sua vida, que tome as rédeas de seu destino e permita-se viver plenamente. O pedido de casamento de Daniel marca um ponto de virada importante. Não se trata apenas de um gesto romântico, mas de uma afirmação de que Michele merece ser feliz novamente.
O amor entre eles promete trazer novas emoções e reviravoltas para a novela, mantendo o público intrigado e ansioso pelo desenrolar da história. Mania de Você não é apenas uma novela sobre amores e desencontros. É uma história sobre superação, sobre como as pessoas podem encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Michelle, com sua coragem e determinação, simboliza essa luta. O romance com Daniel é apenas uma parte de sua trajetória, mas é significativo por mostrar que o amor pode surgir nas circunstâncias mais inesperadas e trazer consigo a esperança de dias melhores. Enquanto isso, os outros personagens também enfrentam seus próprios desafios, adicionando camadas de complexidade à trama. O público se vê envolvido não apenas pela história de Michelle, mas também pelas histórias paralelas que enriquecem o enredo e tornam a novela ainda mais cativante. O relacionamento entre Michelle e Daniel está apenas começando, mas já promete ser uma das histórias mais memoráveis de Mania de Você. À medida que os dois enfrentam os desafios que surgem em seu caminho, o público é levado a torcer por eles, a se emocionar com suas vitórias e a sofrer com seus reveses. Antes de continuar com o resumo, já clique no botão de gostei e comente de onde você está assistindo esse vídeo. Edmilson está prestes a enfrentar a maior virada de sua vida. Acostumado a viver de forma fácil e despreocupada, ele se vê forçado a lidar com as duras consequências de seus atos impulsivos e irresponsáveis. Tudo começa quando, num ato de desespero e falta de escrúpulos, ele rouba a própria filha. A queda de Edmilson é vertiginosa. O homem, que sempre se orgulhou de seu charme e lábia, agora se encontra completamente isolado e à mercê das próprias falhas. No entanto, o golpe mais doloroso vem quando ele percebe que sua ex-mulher, Du, está seguindo em frente. Ela começa a se envolver com Wagner, um homem com uma postura firme e que representa tudo o que Edmilson não conseguiu ser: responsável, trabalhador e confiável. Essa situação só faz aumentar o sentimento de exclusão e solidão de Edmilson. Ele começa a entender que, desta vez, não terá ninguém para salvá-lo das consequências de suas ações. Sem ter para onde ir, Edmilson percebe que corre o risco real de virar morador de rua. As noites solitárias e a fome iminente tornam-se suas companheiras, e a arrogância, que outrora era sua marca registrada, começa a desmoronar. É nesse momento de desespero que Bruna, namorada de Yarley, decide intervir. Apesar de conhecer a fama de Edmilson como um malandro e manipulador, Bruna não consegue ficar indiferente à situação dele. Movida pela compaixão, ela pede a Hugo que ajude Edmilson a encontrar um emprego. Bruna acredita que, com uma oportunidade, ele poderá se reerguer e evitar o fundo do poço. Hugo, relutante no início, decide ajudar. Ele consegue uma vaga para Edmilson no Resort Albacoa, onde o homem é contratado para trabalhar como carregador de malas. Para Edmilson, acostumado a uma vida de ostentação superficial e esquemas duvidosos, essa nova realidade é um choque. Carregar malas de hóspedes ricos parece um golpe em seu orgulho. No entanto, ele não tem escolha. Essa oportunidade, ainda que humilde, é sua única chance de evitar a miséria total. A adaptação ao novo trabalho é difícil. Edmilson, em sua arrogância habitual, considera o serviço uma humilhação. Vocês venceram, família vingativa, eu me ajoelho, me submeto a essa degradação, desabafa ele enquanto tenta processar a gravidade de sua nova realidade. A necessidade de trabalhar duro pela primeira vez na vida lhe impõe uma dura lição sobre humildade. Entretanto, ele não aceita essa lição facilmente. Constantemente, Edmilson reclama do trabalho, deixando claro para os colegas e superiores que se considera acima da função que lhe foi dada. Minha mãe não me criou com talquinho cheiroso para eu ficar carregando mala de bacana. Isso é humilhação, não admito. Eu tenho honra. Eu tenho dignidade, ele grita em um momento de fúria.
O discurso, que deveria evocar empatia, só reforça o quanto ele precisa amadurecer. A relação de Edmilson com os colegas de trabalho também é conturbada. Acostumado a manipular e enganar, ele tenta usar seu charme para conquistar simpatia e favores, mas logo percebe que as pessoas ali não caem em suas artimanhas. Aos poucos, ele começa a perceber que sua única saída é realmente se esforçar. A convivência com colegas que enfrentaram dificuldades ainda maiores do que as dele serve como um espelho, mostrando que o trabalho honesto, por mais duro que seja, pode ser motivo de orgulho. Enquanto isso, a família de Edmilson, especialmente Du e os filhos, observa de longe sua luta para se adaptar. Embora ainda ressentidos com ele, eles não deixam de reconhecer que algo está mudando. Edmilson, mesmo a contragosto, começa a encarar a realidade de que sua sobrevivência depende apenas de seu esforço. Ele percebe que precisa trabalhar, não apenas para garantir sua subsistência, mas também para tentar reconquistar a confiança e o respeito da família. Mesmo assim, o processo é lento. Edmilson luta contra o próprio ego inflado, que insiste em rejeitar o trabalho pesado como indigno. Ele se sente constantemente dividido entre o desejo de abandonar tudo e o medo de voltar ao fundo do poço. Cada dia no resort Albacoa é um novo teste de resistência, tanto física quanto emocional. Ele começa a perceber que, para superar suas dificuldades, terá que enfrentar a parte mais difícil, mudar a si mesmo. Ao longo dessa jornada, Edmilson passa por momentos de reflexão e pequenas conquistas. Ele aprende, por exemplo, a valorizar o esforço das pessoas ao seu redor e começa a entender que o trabalho honesto é, de fato, algo nobre. Embora ainda mantenha sua tendência de reclamar e dramatizar, Edmilson dá sinais de que está, finalmente, aprendendo uma valiosa lição sobre humildade e responsabilidade. A vida, que antes parecia uma grande festa, agora se revela como um campo de batalha, onde ele terá que lutar diariamente para conquistar seu espaço e recuperar o respeito daqueles que perdeu ao longo do caminho. O plano ousado e mirabolante de Fátima para criar para si um admirador secreto acaba se tornando um tiro pela culatra, trazendo consequências desastrosas para a sua vida em Mania de Você. Acreditando que poderia despertar a atenção e o interesse de Robson, seu marido, a partir de um pouco de ciúme saudável, ela não poderia prever que a reação dele seria ainda mais cruel do que ela jamais imaginara. Mordido de ciúme e tomado por sua habitual falta de empatia, Robson decide manipular a situação a seu favor, dando início a um jogo psicológico que deixará a autoestima de Fátima ainda mais abalada. A trama começa quando Fátima, movida por uma mistura de carência e desespero, decide arquitetar um plano junto com sua amiga Diana. As duas acreditam que, ao criar um admirador secreto para a mulher, Robson finalmente perceberia os pontos positivos da esposa e lhe daria o devido valor. Contudo, o que parecia uma estratégia inofensiva rapidamente se transforma em um pesadelo. O que Fátima e Diana não levaram em conta é que Robson, além de machista, é manipulador e não aceita ser contrariado ou desafiado em sua posição de autoridade dentro do casamento. O plano, no entanto, começa de forma inocente. Um buquê de flores chega à casa do casal, acompanhado de um cartão anônimo e misterioso. Robson é o primeiro a receber o presente, e ao invés de ficar intrigado ou curioso, sua reação imediata é de raiva e possessividade. Ele não enxerga no gesto uma oportunidade de repensar suas atitudes ou seu comportamento com Fátima. Ao contrário, sente-se ameaçado e decide agir para retomar o controle da situação. Fátima, por outro lado, se mostra vulnerável desde o início. Sua insegurança é o único motivo capaz de explicar por que ela acredita no suposto admirador, mesmo sabendo que ele não existe. Afinal, foi ela própria quem idealizou a situação com a ajuda de Diana. No entanto,
Sua carência emocional e a constante desvalorização por parte de Robson fazem com que ela se agarre à ideia de que poderia, de alguma forma, atrair a atenção de outro homem. Essa ilusão, no entanto, será cruelmente desfeita. Robson, ao perceber o plano, decide assumir o papel do suposto admirador secreto. Ele começa a se comunicar com Fátima anonimamente, enviando mensagens que a fazem acreditar que alguém de fato a admira e valoriza. O machista, no entanto, tem outros planos em mente. Ele aproveita a situação para criar uma armadilha emocional para a esposa. O objetivo de Robson não é apenas expor a vulnerabilidade de Fátima, mas também humilhá-la de uma forma que a deixe ainda mais dependente dele. Depois de ganhar sua confiança, Robson sugere como admirador um encontro em um restaurante. A iludida Fátima, empolgada com a possibilidade de finalmente se sentir desejada, se arruma como há muito tempo não fazia. Ela escolhe seu melhor vestido, passa horas se maquiando e sai de casa com um misto de ansiedade e esperança. Contudo, ao chegar ao local combinado, ela se depara com o vazio. O homem misterioso não aparece. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, escondido em um canto do restaurante, Robson observa tudo com um sorriso de satisfação cruel. Ele se diverte ao ver Fátima sentada sozinha, olhando para o relógio e tentando disfarçar a frustração diante dos olhares curiosos dos outros clientes. Para ele, a cena é uma espécie de vingança, por ela ter ousado arquitetar um plano sem consultá-lo. Ele não enxerga na esposa uma parceira ou igual, mas sim uma propriedade que precisa ser controlada. Quando finalmente percebe que foi enganada, Fátima se levanta da mesa, arrasada. Ela deixa o restaurante com a cabeça baixa, tentando conter as lágrimas. A humilhação é profunda, mas é o impacto emocional que mais pesa. Robson conseguiu atingir exatamente o que queria: abalar a confiança de Fátima e fazê-la sentir que jamais poderá ser valorizada por outro homem. O episódio deixa claro a dinâmica tóxica e abusiva que permeia o relacionamento do casal. Enquanto Fátima busca desesperadamente formas de ser notada e respeitada, Robson responde com manipulação e crueldade, reforçando a ideia de que ela não é capaz de viver sem ele. Para Fátima, o episódio no restaurante é mais do que uma humilhação pública. É uma prova dolorosa de que o homem que deveria ser seu parceiro é, na verdade, seu maior inimigo. Além disso, a situação expõe as raízes profundas da insegurança de Fátima. Ela é uma mulher que, ao longo dos anos, teve sua autoestima minada por um relacionamento desigual e marcado pelo desrespeito. Sua tentativa de criar um admirador secreto não é apenas um gesto de carência, mas também uma forma de resistência, ainda que inconsciente, contra a opressão que vive diariamente. No entanto, sua estratégia falha porque ela subestima a capacidade de Robson de transformar qualquer situação em uma oportunidade de exercer seu domínio. Diana, ao descobrir o desfecho do plano, tenta consolar a amiga. Mas nem mesmo o apoio da confidente é suficiente para apagar a sensação de fracasso que domina Fátima. Ela se encontra em um ponto de inflexão. Ou ela decide enfrentar Robson de uma vez por todas, ou continuará presa em um ciclo de manipulação e sofrimento. O desdobramento dessa trama promete ser intenso. Fátima, embora abalada, ainda guarda dentro de si uma força que pode surpreender até mesmo o cruel Robson. A questão é: será que ela conseguirá romper com as correntes emocionais que a mantêm ligada a ele? Ou continuará a viver à sombra de um homem que não enxerga seu verdadeiro valor? Enquanto isso, o público acompanha com expectativa os próximos passos dessa história. A humilhação de Fátima no restaurante é apenas o início de um arco que promete explorar temas importantes, como a luta pela autoestima, o impacto dos relacionamentos abusivos e a importância de encontrar sua própria voz. Para Fátima,
O caminho para a liberdade emocional pode ser longo, mas o primeiro passo já foi dado. Ela começa a enxergar que, para ser feliz, precisará enfrentar seus próprios medos e, principalmente, o homem que a mantém aprisionada. A história de Fátima é um retrato doloroso, mas importante, das complexidades dos relacionamentos abusivos e do impacto que a manipulação emocional pode ter na autoestima de uma pessoa. Sua tentativa de criar um admirador secreto revela não apenas sua carência, mas também um desejo de ser valorizada e reconhecida, algo que ela nunca encontrou em Robson. No entanto, o plano se volta contra ela, expondo ainda mais as dinâmicas tóxicas que permeiam seu casamento. A humilhação no restaurante marca um ponto de virada. Fátima pode continuar presa a essa relação destrutiva ou buscar forças para romper o ciclo de abuso e resgatar sua dignidade. O episódio, embora devastador, planta a semente de uma possível mudança. A partir daqui, ela terá que decidir se enfrentará seus medos e buscará sua liberdade emocional ou se permitirá que Robson continue a exercer seu controle cruel sobre sua vida. Essa jornada, embora cheia de desafios, promete ser transformadora. Para o público, a trajetória de Fátima é uma oportunidade de refletir sobre a importância da autoestima, da autonomia e de reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo. E para Fátima, talvez seja o início de uma caminhada rumo à redescoberta de si mesma e de sua força interior. O capítulo nos convida a refletir sobre como a autoestima, ou a falta dela, pode moldar nossas escolhas e influenciar nossas relações. Muitas vezes, a necessidade de validação externa nos leva a tomar atitudes desesperadas, como a criação de um admirador secreto no caso dela, na tentativa de preencher vazios deixados por anos de desvalorização e negligência emocional. Porém, essa busca por reconhecimento fora de nós mesmos frequentemente resulta em mais frustração e sofrimento. Além disso, o comportamento de Robson evidencia como o ciúme e a necessidade de controle podem ser mascarados como amor, quando, na verdade, são formas de dominação. Ele não vê Fátima como uma parceira, mas como uma propriedade, e sua crueldade em manipulá-la demonstra a toxicidade de relações baseadas em poder, e não em respeito mútuo. Por fim, a trajetória de Fátima nos lembra da importância de buscar nossa própria validação, de nos reconhecermos como merecedores de amor e respeito, sem depender da aprovação alheia. Sua jornada, por mais dolorosa que seja, é um alerta para todos que, como ela, estão presos em ciclos de manipulação e desvalorização. A mudança começa quando tomamos consciência de nosso valor e nos permitimos acreditar que merecemos mais. Mércia, encantada com o charme de Voney, começa a idealizar uma nova vida longe de Mavi. O fascínio que sente por ele a faz acreditar que talvez pudesse ser possível recomeçar, longe da constante tensão que vivia ao lado do filho. No entanto, o sonho de liberdade e felicidade começa a desmoronar quando Mavi, em um acesso de raiva, descobre os planos da mãe. Que papelão, hein? Você acha mesmo que aquele cara tá interessado em você? Ele só quer arrancar algum segredo sobre mim. Mavi explode, com os olhos cheios de desprezo. As palavras dele cortam como facas, e a humilhação é imensa. Mércia tenta se defender, a voz tremendo de indignação. Eu nunca faria isso, Mavi. Não se esqueça de que arrisquei minha vida para recuperar o pendrive da Luma e salvar sua pele. Ela tenta apelar para o que fez por ele, mas Mavi, em um ataque de raiva e desdém, responde de forma cruel. Pendrive esse que só caiu nas mãos dela por sua culpa, né? Agora, chega dessa palhaçada com Voney e não saia de casa sem me avisar.